plano piloto, que é um projeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, o ônibus com vista panorâmica leva o turista a conhecer o Eixo Monumental, que é uma avenida que se estende por 16 quilômetros até chegar à Praça dos Três Poderes. A Esplanada dos Ministérios, que começa a partir da rodoviária, é considerado um dos pontos de privilégio do chamado Museu a Céu Aberto do Brasil. Tem seu conjunto arquitetônico assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo engenheiro Joaquim Cardoso. Desde a criação de Brasília por Juscelino Kubitschek, esse é um dos principais circuitos de visitação da capital federal. Talvez por esse motivo a gente encontre tantos empreendedores que vivem do turismo no meio do caminho. Olha, o nosso faturamento depende muito da época, né? Porque a gente não, como artesanato não pode ter nota fiscal, a gente não tem um balanceamento certo de quanto que a gente vende por mês. Não é catalogado, né? A gente não tem um sistema para contar nossos produtos, mas assim, em média, assim, chega esse tempo de férias, a gente costuma vender uns 10, 12 mil reais. E tipo, quando tá meio do ano, assim, que não tem tanto movimento, não tem tanto turismo em Brasília, a gente vende 7, 6 mil reais, mais ou menos, assim, média. A gente tem produto de chaveirinhos, de imã de geladeira, camiseta, canecas, pedras daqui da região, né? Trabalhamos com sinos, porta-chave, quadros, relógios, tudo envolvendo Brasília, né? Tudo tentando atender o turismo, né? Os estrangeiros que vêm de fora, também temos muita coisa do Brasil. E aqui de Brasília, para quem vem para Brasília conhecer, né? Meu nome é Ítalo, eu tenho 26 anos. Eu trabalho aqui na feira desde quando eu era muito criança, no meio do artesanato, né? De vendas. E eu sou autônomo, né? Artesão. Trabalho com alguns materiais de artesanato, tipo macramê, ou então pedra-sabão, resina. Faço também camisetas assim de Brasília, que são serigrafia, né? Que é a base de tela, tinta também. E outras demais coisas também. Eu cresci assim aqui no meio do artesanato, né? Lembrança de Brasília, conheci muitos clientes de fora, né? Como eu trabalho com lembrança de Brasília, a maioria dos meus clientes são pessoas de outros estados, né? Então isso me fascina desde pequeno, né? Conhecer sobre outros estados, outras culturas. E também, tipo, aqui em Brasília são monumentos muito lindos, né? A arquitetura brasiliense é muito linda, né? E desde quando eu era pequeno, eu trabalhava aqui na feira, via os monumentos, trabalhava, vendia para as pessoas, e quando eu chegava na escola, na aula de artes ou nessas coisas, eles montavam tipo artes do Atos Bucão ou coisas do Juscelino Kubitschek, né? E aí foi tudo junto, eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E aí hoje eu levo isso muito como minha vida, porque eu levei da minha infância todinha, né? O negócio que o Ítalo toca na Feira da Torre de TV, que é um dos mercados de artesanato na área central de Brasília, começou lá atrás com a avó do artesão. A estrutura da feira ainda é precária, de lona e madeira. Eu acho que melhorou. Melhorou porque fica mais organizado, né? A pessoa fica mais confortável de vir visitar a feira, né? Ela vê que a feira é mais organizada, mais bonita, né? Tem policiamento. Então atrai sim mais, né, os olhares, atrai mais a vontade de visitar, né, quando uma coisa é mais organizada, né. E aí ficou bonito, ficou mais organizado e eu acho que atrai mais pessoas sim. O investimento para dar start em um box da feira naquele tempo era muito pequeno para quem produzia artesanato. Ao certo eu não sei, né, porque começou assim, aqui na feira começou com a mãe da minha avó, né, minha bisa. E aí ela vendia, no caso, outros tipos de artesanato, tipo eram bichinhos assim de Durepox, que tinham de vários times, presidente, essas coisas assim. E aí como minha avó cresceu no meio dessa feira, aí ela teve a loja dela, né, começou daquele jeito que eu falei, e ela foi evoluindo. E eu acho que ela levou mais para esse mundo da lembrança, né. Porque dá muitos turistas, eu acho que ela deve ter visto, né?
Brasília é uma cidade nova. Estamos começando agora a desenvolver empreendedorismo, por incrível que pareça. Os negócios estão se tornando mais profissionais, as pessoas estão se capacitando mais, estão vendo qual é a grande potência que existe o turismo no Brasil como um todo e aqui em Brasília, por essas características que eu já citei anteriormente. Ela é uma cidade que tem tudo para ser um ponto de turismo no Brasil espetacular. Agora, para esse final de ano, teve uma pesquisa que foi apresentada que Brasília foi escolhida a segunda cidade do Brasil para vir passar aqui os festejos natalinos e Réveillon. Então, isso é uma coisa importante, já que a gente começa a fazer um trabalho de divulgação no Brasil e vamos começar a fazer isso também internacionalmente, tentando mostrar que o mundo conheça efetivamente o que é essa maravilha que é a nossa capital. E com isso a gente tem certeza, contando inclusive com o trabalho do próprio governo, o interesse do próprio governo do Distrito Federal e com a própria Secretaria de Turismo, que tem que estar engajada nesse processo, ou seja, nós temos que fazer um planejamento para que a gente consiga efetivamente transformar a capital da República num centro de atração turística nacional. Meu nome é Maria José Carvalho, sou guia de turismo, tenho 68 anos, moro em Taguatinga Norte. Eu sou uma empreendedora, sou MEI, porque o turismo nos permite isso, é uma oportunidade. Brasília é uma cidade como patrimônio por si só, ela já nos oferece essa oportunidade de empreender na área do turismo, por ela ser multicultural, além de ser um patrimônio cultural da humanidade. Então, nós trabalhamos aqui em vários segmentos, como o turismo cultural, o turismo cívico, e em vários nichos, como o turismo arquitetônico, o turismo jurídico e o turismo, e ao redor de Brasília, inusitadamente, nós temos o turismo de natureza e mais recentemente, o lacustre. Então, Brasília é uma oportunidade para empreender. Eu tenho 22 anos como guia de turismo e Brasília nos oferece essa oportunidade por ser múltipla na apreciação da cidade. Então, nós recebemos aqui turistas que vêm com mais diversas motivações para visitar a cidade. Pode ser para um aprendizado, como é o caso dos estudantes de Direito e de Arquitetura, pode ser na complementação do projeto pedagógico de uma escola, que é o caso do turismo cívico, pode ser única e exclusivamente com a motivação de conhecer a cidade capital federal, que é o turismo cultural, pode ser o turismo religioso, porque Brasília foi sonhada por um padre italiano, Dom Bosco, em 1883. Então, Brasília, inclusive João Paulo II, ele profetizou que Brasília ainda será um grande centro de peregrinação religiosa católica. E a religiosidade está ligada de forma muito importante ao turismo do cotidiano. Em Brasília, ele é representado por uma espécie de santuário que é muito significativo para as pessoas da cidade. Sim, isso aqui é um ícone de Brasília, não tem, assim como visitar a Catedral e o Congresso Nacional, esse aqui é um ícone porque é a igrejinha, até o nome já é carinhoso, é a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, porque ela é uma promessa de Dona Sara, né? A filha, a Márcia, tinha problema, corria o risco de ficar paraplégica e a dona Sara Kubitschek, a primeira-dama do país, fez uma promessa para Nossa Senhora de Fátima, foi atendida e ela pediu para o Oscar desenhar essa capelinha em honra a Nossa Senhora de Fátima, tanto que essa igrejinha é de 1958. Então, e aí é uma pérola da arquitetura moderna e ao mesmo tempo um ícone dos azulejos de Atos de Bucão, que são poucas vezes o azulejo de Atos de Bucão é figurativo. E aqui nós temos a estrela da Natividade do lado de fora, que reveste as duas paredes da igreja, e nós temos também o Espírito Santo. A igrejinha, ela é
esse santuário, assim, para nós, santuário não é assim, ele é um local sagrado para o brasiliense. Quer dizer, essa igrejinha, ela nos recebe nos recebe como cidadão com essa não é solene, mas é do cotidiano. Ela é uma igrejinha do cotidiano, que toda hora o fiel pode passar aqui, qualquer cidadão pode passar aqui, se ajoelhar, fazer o seu pedido, fazer sua promessa, fazer seu agradecimento. É do cotidiano, o que é diferente daquele espaço lá da esplanada dos ministérios. Então aqui é o sagrado do cotidiano e essa arquitetura com essa volumetria excepcional de Oscar Niemeyer. Há na capital e no Distrito Federal um espírito, digamos, ecumênico. Nem todos os moradores de Brasília se dão conta, mas existem moradores de outros estados brasileiros que viajam até aqui para conhecer a chamada Rota da Paz. E faz todo sentido. Brasília já nasceu sob o sinal da Santa Cruz, e com isso é possível dizer que é uma atmosfera de espiritualidade que paira no ar. Existem templos e monumentos que despertam essa conexão com o ser espiritual de quem os visita. Praticamente no centro de Brasília está a Praça do Cruzeiro. É o ponto mais alto do lugar, escolhido para a construção da cidade. 1.172 metros de altitude. Há ainda o templo budista localizado na parte norte da cidade. Na mesma região, o turista pode conhecer a mesquita no Centro Islâmico Brasileiro. Já na parte sul, a visita é o santuário que leva o nome do sacerdote italiano que fundou a congregação salesiana, Dom Bosco. A diversidade é celebrada em uma das construções que geram mais curiosidades aos visitantes, a Pirâmide do Tempo da Boa Vontade. A construção mais conhecida internacionalmente é de um templo católico. É a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que fica na Esplanada dos Ministérios. Distante cerca de 40 quilômetros dali, o turista que crê na espiritualidade pode conhecer o Vale do Amanhecer, onde existe a crença em conselhos mediúnicos e curas espirituais. Passamos por um problema muito difícil, foi a questão da pandemia, em que praticamente tudo teve paralisado. Então a retomada do setor do turismo depende primeiramente de vencermos essa doença, né? Que até então ainda não está completamente dominada. A partir daí é que nós vamos começar a ver o crescimento de cada um dos segmentos específicos do turismo. Por exemplo, a rede hoteleira. Esse ano já foi um ano bastante razoável para a rede hoteleira. Tivemos alguns eventos aqui na cidade que fortaleceram essa parte desse receptivo, a questão da hospedagem, né? A questão de bares e restaurantes, também com esses eventos que nós tivemos aí de Copa do Mundo, agora no final do ano. Alguns festivais que foram promovidos pelo Sindobar e pela Brasel são importantes também. Com isso a gente traz novos turistas para a cidade ou mostra a capacidade gastronômica como atrativo turístico aqui para o Distrito Federal. E isso tem sido assim, muito importante para que possa alavancar. Pandemia, né? Há uns 2 anos atrás a gente começou, então muita gente não estava viajando, muita gente não estava saindo de casa, né? E agora que o povo está começando a voltar, a viajar, assim, né? Perder aquele medo de juntar esse dinheiro, né? Porque muita gente queria juntar dinheiro, não sabia o que ia acontecer com esse vírus e tal. Então muita gente não estava viajando. Então desses 3 anos para cá é mais difícil falar se aumentou ou não devido à pandemia, né? Mas eu acredito sim, as pessoas elas vão sempre tendo mais pessoas no mundo, mais, e elas sempre querem fazer alguma coisa, né? Então, com certeza vai atrair, vem muita gente para cá, para Brasília, vem muita gente para a feira. E aqui a feira é bom que ela é bem no centro de Brasília, né? Então ela é perto do JK, perto do Congresso, perto dos shoppings, né? Então aqui fica muito centralizada. Então ela é um ponto turístico a feira, né? Ainda tem o monumento da Torre de TV, né? Então eu acho que independente de qualquer coisa as pessoas vêm para cá mesmo, porque é uma feira no centro da Torre, né? Ou no centro de Brasília, né? E isso atrai com certeza muitos turistas para cá. O turismo aqui no Distrito Federal encontra-se numa fase, vamos dizer assim, de crescimento. Nós estamos agora num processo mais forte
de envolvimento de todas as entidades que trabalham com o segmento de turismo, de forma que a gente possa fazer um planejamento para pelo menos os próximos 4 anos e, com isso, tornar a nossa capital mais atrativa, trazendo turistas de fora de Brasília, que é o que nos interessa nesse primeiro momento, captando novos eventos, melhorando a qualificação dos nossos colaboradores, tanto de hotéis, restaurantes e bares, e oferecendo para a cidade a oportunidade de efetivamente conhecer os pontos atrativos aqui do Distrito Federal. São muitos os atrativos para o turista, alguns até difícil de imaginar no meio do Cerrado. Brasília tem um lago que foi criado, o Lago Paranoá, que já virou o centro do turismo por aqui. O turismo lacustre é a oportunidade de aproveitar o lago, ele é um atrativo turístico muito importante para a cidade. Então, nós temos vários empreendimentos ao redor do lago e também fazemos passeios nos catamarãs. Isso é muito explorado, além de ter outras oportunidades de passeios, como caiaque, stand-up pad. Então, o Lago Paranoá, ele é um atrativo importantíssimo para o morador e para o turista. São vários meios, né, de trabalhar com turismo. Tem meios de produtos, tem meio do turismo mesmo, né, da cidade. Você também conhecer também a cidade, você pode dar, fazer o turismo, né, guia, alguma coisa assim. Também tem o meio do produto mesmo, né, do produto físico, da lembrança. Também tem vários meios, né? Então eu acho que você primeiro tem que saber qual é o lado que você quer puxar mais, se você quer trabalhar com venda, ou você quer trabalhar com o turismo mesmo, ou você quer apresentar, ou você pode levar as pessoas também, porque aqui também tem a Brasília toda tem variedades, né? Cachoeiras, monumentos, feiras. Então eu acho que você tem que escolher o seu lado, né? E você vê o que você decide, se você quer trabalhar mesmo com lembranças ou artesanato, ou então fazer um curso também para você mexer com um certo tipo de material, para você também ver o que você pode trazer para o meio da lembrança de Brasília, né? E é mais isso, ter o conhecimento de várias coisas que você pode fazer no meio desse ramo, né? Mas com certeza tem várias opções. Independente, eu acho que são várias portas que se abrem sempre quando você começa alguma coisa. Se você focar nisso, vai abrir portas, vai te levar para algum lugar. No próximo bloco, o Repórter Empreender mostra como a política pode ser um fator gerador de oportunidades dentro do turismo no Distrito Federal. Quer saber como? Não saia daí, a gente volta já já. No dia 1º de janeiro de 2023, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República. São esperadas milhares de pessoas aqui na esplanada dos ministérios. Parte desse público é das pessoas aqui do Distrito Federal, mas outra parte são de outros estados e também de outros países. O que a gente sabe, e a gente deve ter essa informação, é que, por exemplo, nós temos hoje aqui o nosso aeroporto, que é da Inframérica, o terceiro maior aeroporto do Brasil. E com isso, o número de voos e de chegada de pessoas aqui no Distrito Federal é muito significativo. Mas eu tenho certeza que, a partir desse ano agora que está findando e o ano que vem, teremos um turismo mais pujante aqui. Tem aí, se você for analisar o trade turístico, são 52 empresas aqui em Brasília, entidades que militam no campo receptivo. Por exemplo, você tem a parte do próprio receptivo. Como é que é feito esse receptivo? Você tem a parte dos tours de turismo na cidade, como é que é feito isso na cidade? Você tem as agências de viagem, você tem o Rural Tour, que é o turismo rural, você tem a parte hotelaria, você tem a parte de gastronomia.
Você tem assim a parte de mobilidade, né? Quem aluga veículos para o turista se deslocar na cidade. Então, assim, é muito amplo e complexo. Eu acho que a partir do momento que existir um planejamento e as pessoas começarem a ver, e aqui em Brasília o que é que nós estamos procurando fazer? Transformar o Distrito Federal no terceiro polo gastronômico do Brasil. E com isso, nós agregarmos todo o trade turístico em torno dessa mensagem e transmitir isso para o Brasil inteiro, transformando aqui a capital, além da beleza natural, além desse aspecto da capital da República, que ainda poucos brasileiros conhecem, também poucos brasileiros conhecem, por exemplo, os seus pontos turísticos que são inúmeros, a gente vai conseguir transformar isso aqui, não realmente, uma cidade efetivamente turística, principalmente porque estamos trabalhando também no turismo criativo, que é outra linha fundamental e importantíssima para que a gente possa desenvolver esse turismo aqui no Distrito Federal. Aqui na feira tem vários tipos de materiais, né? Eu acho que muitos desses materiais já viram característica de Brasília, né? Não que seja só lembrança de Brasília. Eu acho importante também trazer coisas inovadoras, né? Tipo, é porque aqui em Brasília já tem muita coisa, muita gente que vende esses materiais, né? Vende muito desses produtos. E aí, não só aqui na feirinha, tem vários outros lugares também, outros monumentos, que eles já vendem naturalmente, né? O turismo arquitetônico é um dos mais significativos em Brasília. E como empreendedora que sabe estimular o bom negócio, a guia de turismo Maria José Carvalho criou um projeto, o Brasília com Maria, para mostrar a cidade dos monumentos a quem queira conhecer a essência da cidade-museu. Brasília com Maria, eu preciso contar rapidinho aqui a história. Brasília com Maria é porque logo no início eu comecei a fazer esses guiamentos que faço até hoje, né? O guiamento voluntário, gratuito, quando eu acho necessário e quando as pessoas também às vezes me pedem, né? E grupos de idosos, para asilos, estudantes, carentes, enfim. Então, Brasília com Maria também, aí eu comecei a guiar os estudantes de arquitetura como voluntária. E, de repente, os próprios professores, né, arquitetos, eles começavam a dizer, não, passa para Maria, porque Brasília tem que ser com a Maria, não, a arquitetura tem que ser com a Maria, não, para conhecer Brasília tem que ser com a Maria, e aí eu adotei esse Brasília, né, esse nome, Brasília com Maria, porque é onde se conhece a essência da cidade como patrimônio, como cidade-parque, como Brasília com Maria. Eu mostro o apogeu intelectual do brasileiro que se realizou em Brasília. Eu acho que é isso, Brasília com Maria. É a oportunidade de conhecer esse apogeu intelectual do brasileiro que culmina na construção de Brasília, na inauguração de Brasília. Brasília é isso. Brasília com Maria é a Brasília de Lúcio Costa, da arquitetura do Oscar e do paisagismo de Burle Marx, de todos os artistas que têm as suas artes integradas à arquitetura, como o caso do Atos Bucão. O maior desafio ainda é tirar aquela ideia de que Brasília é só política. Brasília, ela é um centro cultural pujante. Brasília é uma cidade feita por brasileiros da maior nobreza de intenção de um gestor que foi Juscelino Kubitschek. É a maior nobreza de intenção de um urbanista que criou Brasília, Lúcio Costa, e do seu principal arquiteto, Oscar Niemeyer. É esse desafio que nós temos para dizer: Brasília não é só a política, existe a Brasília política, existe a Brasília cultural e existe a Brasília dos brasileiros,
dos desafios do cotidiano, daquilo que nós precisamos lutar para viver melhor. É essa Brasília aqui, isso é Brasília. Brasília é um pedacinho de todo o Brasil, porque todo o Brasil, de todas as regiões vieram para cá. Brasília é misturada, como todo brasileiro é. Atualmente, viver do turismo em Brasília é muito difícil. Não precisa eu me explicar porque a situação que nós estamos passando, algumas áreas de Brasília estão ocupadas ou então somos impedidos de levar o turista e também nós tivemos aí esses 2 anos de pandemia. Mas, atualmente, o turismo, este ano de 2022, o turismo tem crescido e, sobretudo, com um novo cenário, que é, ao invés dos grupos grandes, vêm as famílias, grupos menores de familiares. Mas ainda está muito difícil sobreviver só do turismo como guia de turismo, porque é preciso também que eu esclareça que eu sou única e exclusivamente guia de turismo, eu só presto serviço de guia de turismo. Então, lógico que eu complemento a minha renda com uma outra profissão, uma outra atividade econômica. Eu, assim, como professora, como guia de turismo e pautada na história, no urbanismo, na arquitetura, né, no paisagismo de Brasília, nós criamos várias experiências, que é realmente o mote do turismo de experiência, do turismo criativo, que é o que vai pautar agora essa nova onda do turismo. Então, eu tenho aqui faço café com história, que remonta à primeira visita do Juscelino Kubitschek. Eu faço uma caminhada pelo setor comercial de Brasília para vivenciar o centro da capital, como o que a gente poderia dizer que é o casco antigo, é a parte antiga da cidade, para experienciar o tecido social e a sintaxe construtiva da primeira década de 1960. Também fazemos uma experiência cívica na Praça dos Três Poderes, onde o aluno ele compreende o que são os três poderes constituídos, harmônicos e independentes, são harmônicos entre si e independentes, e uma caminhada religiosa também nós fazemos, que é uma caminhada que se passa pelos lugares sagrados de Brasília. Que a gente parte da Catedral da Paz, que é inusitado uma cidade ter 2 catedrais, então a gente parte da Catedral da Paz em uma caminhada, né, rezando 1000 Ave-Marias, chegando até a Ermida Dom Bosco, onde nós fazemos os nossos agradecimentos. É uma experiência espiritual. No próximo bloco, o turismo avança na capital federal e o termômetro para os empreendedores acreditarem no próprio negócio é o aumento do orçamento distrital para o setor. Quer saber mais? Fica com a gente, eu volto já. Brasília tem o 3º aeroporto mais movimentado do país e o governo do Distrito Federal pretende investir o dobro do último ano em turismo. E aí, com essas pistas, você não acha que o novo ano pode oferecer muitas oportunidades para quem quer empreender em turismo na capital? Ano passado eu cheguei a participar de algumas feiras ali que foram agenciadas e movimentadas pelo Instituto No Setor, né? Junto com uma parceria, salvo engano, da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa. Eles me convidaram, enfim, participei lá, né? Teve uma chamada pública, participei, eles me aceitaram lá
E foi uma experiência fantástica, assim, e que, com relação ao turismo, a gente estava no retorno ali de pandemia, né? Então as pessoas ainda estamos, talvez, não sei, né? Deve estar nesse direito, tem que tomar cuidado ainda, mas a gente estava começando a voltar, né? A rotina normal, digamos assim, ou pelo menos saindo do lockdown. E aí eu percebi que o público, alguns desses públicos eram pessoas de fora, eram pessoas do exterior, que falavam, enfim, eram de outros lugares. Não sei se esse é um dado confiável para dizer se o turismo em Brasília está aumentando. Agora, eu acredito que se o Brasil conseguir desempenhar um papel para o turismo, digamos, mais rigoroso no sentido assim, da qualidade dos acessos a tantas maravilhas que a gente tem acesso aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo, um dos maiores países do mundo também, em termos de extensão. Não sou da área do turismo, mas eu já ouvi dizer assim, que o Brasil não tem uma tradição turística, assim, em termos de, sei lá, de investimento em turismo muito alto, assim. Ou pelo menos é sempre meio assim, né, sei lá, a cidade do Rio de Janeiro, por ano, recebe muito menos pessoas do que Roma em um ano, entendeu? Assim, esse tipo de coisa. E eu acho que, poxa, é uma área que ainda vai crescer muito, se já não está crescendo, né? Por exemplo, eu acho que tem iniciativas interessantes acontecendo na cidade, por exemplo, o SESI Lab, que abriu agora recentemente ali na rodoviária. Muito legal o espaço. Participei de uma oficina de fotografia na lata, que é uma fotografia pinhole que chamam. O pessoal o pessoal do Barcos, um pessoal muito querido, assim. Fantástica, assim, a oficina, as coisas ali de ciência e arte, né? Acho que esse tipo de coisa, assim, por mais que, claro, tem o intuito de promover ali a cultura local e o turismo local, né? São iniciativas que ajudam, acho, a fomentar uma cultura de certos, assim, de qualidade. Antônio começou a conhecer a arte que já foi comercializada para turistas até fora do Brasil, quando se sentiu atraído por um olhar diferente como fotógrafo. A coisa começou a tomar uma dimensão um pouco mais empreendedora quando eu passei a espelhar as fotos. E aí eu pensei muito na questão, que aí o que acontece? Quando eu fui começando a tirar as fotos, eu fui transitando pela cidade. Então o exercício de olhar fotográfico fez com que eu ocupasse mais na cidade, né? E aí me ocorreu a questão dos azulejos, ou seja, os azulejos como um elemento estético da cidade de Brasília. E aí essa coisa dos azulejos, eu falei, poxa, será que não dá para transferir essas fotos para essa coisa dos azulejos? E aí que foi, aí começou, aí a foto, né, que eram fotos de lugares, assim, eu comecei a transformar elas nessa linguagem meio caleidoscópica, repetida, né, dos padrões das formas. E aí eu fui vendo que essa mudança, até chegar nesse formato, teve algumas etapas, né, mas assim, isso foi me possibilitando uma linguagem, né, um certo fio condutor, digamos assim, de um suporte material e estético que eu achei interessante. E daí começou a questão empreendedora, assim, no sentido de que, bom, eu comecei a pensar no formato, no tamanho, né? Comecei a pensar no material, ou seja, não é só madeira, né? Tem a cola, como é que eu vou a escova, a própria técnica, né? A própria técnica da colagem invertida e depois tirar o papel. Isso também foi um resgate da minha infância. Então eu fazia isso nos finais de semana, fazia isso com uma brincadeira, né? Mas já pensando, tipo, bom, isso aqui pode me levar para algum lugar, né? Aí eu comecei a participar de feiras, né? Assim, eu acho que Brasília, no geral, vem crescendo muito, né? Assim, a cidade está crescendo, né? Tá tendo mais gente, o que é muito bom, né?
E eu acho que as feiras, a movimentação da cultura local, eu acho que as feiras elas são um grande potencial assim, para as pessoas que fazem coisas em casa, que gostam e que procuram espaços iniciais assim, para venda e tal, né? A gente tentando arduamente melhorar a questão do turismo, o envolvimento de cada uma das entidades individualmente, mas se não tiver efetivamente o apoio do governo, e me parece que agora vai ter, porque o próprio orçamento da Secretaria de Turismo para o ano que vem já foi assim um salto de 5, 6 vezes mais do que até então existia. Então já é uma prova de que o governo, o governador Ibanez ficou sensível a essa questão e já está começando a pensar em a gente fazer Brasília como destino. Eu acho que a gente precisa aprender a cobrar de quem toma as decisões, né, de quem tem papel de decisão, né, para poder justamente confiar nos espaços que são oferecidos para o turismo, né? Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que no geral a tendência é um crescimento e que esse crescimento seja feito de forma consciente, né, respeitando a natureza, respeitando outros tipos de vida e de existência, né? Desde os animais até, enfim, a multiplicidade de expressões individuais, né? E que contemplem justamente a possibilidade de conhecer lugares novos, espaços novos, né? de forma gostosa, né? Que seja gostoso conhecer Brasília. Olha, historicamente, você sabe que a questão de faturamento é, vamos dizer assim, uma coisa meia chamada sigilosa, né? Porque você não consegue essa informação. Nem o empresário lhe informa e a Receita, por questão de sigilo mesmo, também não lhe passa. O que nós temos, hoje acompanhamos de perto, é o total de tributos arrecadados pelo governo que se referente ao nosso segmento. Esse tributo anual é na faixa de 5 bilhões de reais. Então isso demonstra, se você pegar toda a receita do Distrito Federal, que nós devemos ser hoje o 4º ou 5º segmento que mais arrecada aqui no Distrito Federal. Então, por isso que eu digo da importância do turismo, né, para o Distrito Federal por conta dessas cifras. Por parte, eu acho que o governo pode também ajudar em alguns meios, né? Tipo, eles têm algumas formas, ou pode criar algumas formas para tentar ajudar a gente. Ou trazendo eventos para feira, ou tentando chamar mais turista para Brasília, né? Ou então trazer alguns eventos culturais de outras culturas, de outras cidades para cá também, né? Mas também eu acho que também depende muito da gente, artesão também, né? Quanto mais a gente tentar brigar para o meio digital, ou então tentar mesmo trazer alguns turistas para cá de alguma forma, né? Também depende muito da gente, também. De ambos os lados também tem que ter divulgação também, facilitaria muito pra gente, né? Que dias são abertos, que dias que tem movimentos certos, quais são os blocos que tem tais coisas, né? Então eu acho que depende muito da gente, depende deles também, para tentar, eu acho que se conciliasse os dois, eu acho que faria perfeito, né? Tá, é uma coisa bem legal, mas sempre é tentar evoluir, né? De algum lado ter ideias de um lado, tentar levar para o outro, do outro levar para um, é assim que a gente vai, né, para frente. A expansão do turismo se consolida nos arredores de Brasília. Sobram exemplos de empresas e marcas que podem inspirar o futuro de empreendedores a seguir uma rota já trilhada, mas que vem dando certo e que ainda tem muita demanda a ser explorada. Nós estamos imaginando que, além das questões das rotas do turismo, que a Secretaria de Turismo já tem, já são fantásticas, nós temos o entorno da cidade que já tem diversos atrativos. Por exemplo, nós já estamos produzindo vinho aqui na região, nós já estamos produzindo café aqui na região, nós já estamos produzindo aqui na região, temos aqui Festa do Morango, Festa da Goiaba, nós temos aqui o nosso Cerrado,
que temos aqui produtos do Cerrado para pegar esses produtos, transformando a agricultura familiar numa coisa importante, mais importante ainda na cidade, de forma que possamos colocar isso tudo na gastronomia, trazendo essas questões essa gastronomia diferenciada, pouco conhecida ainda, incorporando isso na nossa gastronomia, e com isso eu acho que a gente consegue transformar bastante o turismo na cidade. Claro que precisamos de melhorar aquilo que eu já falei, que é a questão do transporte, da mobilidade de uma maneira geral, né, na cidade, da melhoria dos estabelecimentos também, procurar fazer uma coisa mais moderna, mais atualizada, e por aí afora. O mercado que eu trabalho, ele é lucrativo, porque quando a pessoa viaja, né, ela quer sempre levar alguma coisinha para a família, para a tia, para a sobrinha, para os primos, de lembrancinha do estado, né? Porque isso, com certeza, reduziu muito durante o tempo, né? Mas, com certeza, tem muita gente ainda que leva coisas para os parentes, para os amigos, até para fora do país também. Mas nem tudo é otimismo. O setor, assim como outros segmentos, também amarga algumas dificuldades. A excessiva carga de impostos está na lista. Um dos principais pontos do nosso setor é sempre a questão tributária. Nós estamos lutando permanentemente para que essa questão tributária não afete diretamente os nossos negócios. Além da questão tributária, em paralelo a ela, nós temos também a apresentação de projetos-leis na Câmara Legislativa de uma maneira geral, que são contrários aos interesses do nosso segmento. Isso nos prejudica muito, porque nós acabamos gastando muita energia no sentido de tentar barrar esses projetos de lei e também energia no sentido de convencer o governo que ele precisa melhorar a carga tributária para que a gente possa ter um turismo eficiente aqui na capital. Então, assim, de uma maneira geral, é isso que nós precisamos. E precisamos também de que haja uma conscientização dos próprios empresários desse setor de turismo, a necessidade deles fazerem permanentemente uma reciclagem, uma atualização, um treinamento do seu quadro de colaboradores, de forma que a gente possa ter um serviço de excelência para que haja essa modificação no turismo que tanto a gente quer aqui para a capital. Além de driblar a fome do Estado brasileiro em arrecadar, os empreendedores do setor ainda precisam resolver questões de concorrência que encaram como desleal e uma mão de obra sem o preparo indispensável para atender às necessidades dos turistas. Olha, nós temos hoje a reclamação assim, bastante acentuada, bastante forte, da quase a maioria, a totalidade, que é a questão da informalidade, né? O crescimento da informalidade aqui na capital da República está transformando assim, criando, na verdade, um desestímulo para que o empresário continue fazendo investimento. Porque ele é uma concorrência totalmente desleal, porque quem está na informalidade acaba oferecendo preços muito mais vantajosos e a clientela de uma maneira geral, a população de uma maneira geral, deixa de ir aos estabelecimentos buscando essas opções que são muito ruins, não só para o nosso segmento, mas também para o próprio governo e eu acho que até para a sociedade como um todo. Então nós precisamos de focar melhor como resolver essa questão da informalidade e aí 2023 está chegando para isso. Nós temos que pegar isso e fazer um estudo e buscar soluções imediatas para que a gente consiga não só resolver o problema, mas como também atender essas pessoas que muitas vezes estão passando necessidade, por isso, às vezes, que elas estão na informalidade. Então, além dessa questão, nós temos também a falta de mão de obra na cidade de hoje especializada. Nós não estamos conseguindo, e aí tanto nos hotéis, quanto bares, quanto restaurantes, não estamos conseguindo a quantidade necessária. Estamos trabalhando com uma capacidade operacional aquém daquilo que nós precisamos, porque não estamos encontrando essas pessoas especializadas na cidade. E aí o que é que nós estamos fazendo agora? Estamos fazendo um trabalho em conjunto, através da Federação do Comércio, junto ao governo do Distrito Federal, para a gente fazer uma capacitação de quem está fazendo o terceiro grau, por exemplo, já sai de lá, não só formado, mas com a formação técnica. Esse convênio vai ser assinado agora, brevemente, com o governo do Distrito Federal, e com isso eu acho que breve daqui, claro que é a coisa que mais a médio prazo,
mas a curto prazo, fazendo um trabalho junto ao SENAC, isso aí o próprio sindicato juntamente com o SENAC, de forma que possamos ampliar o PSG, que é o programa gratuito de treinamento, oferecendo isso para toda a nossa base, de forma que a gente, no curto espaço de tempo, consigamos melhorar a qualificação dos nossos trabalhadores. O turismo, para mim, ele vem como fazer um roteiro turístico, caminhar pela quadra modelo de Brasília, experienciar a Cidade Parque, mostrar a arquitetura do Oscar, excepcional de Oscar Niemeyer, mostrar o urbanismo de Brasília, único de Lúcio Costa. É uma missão e, ao mesmo tempo, eu levo esse aprendizado que é lúdico, que é cultural e ao mesmo tempo lúdico para o visitante, seja ele lá de que idade for, seja ele lá qual a motivação que ele venha aqui em Brasília. O que não deve fazer é não dar atenção para o seu público e não dar atenção para o seu cliente, qualquer que seja a reivindicação dele. Então, a primeira coisa é tratar bem as pessoas que nos procuram nessa área de turismo. Essa regra, enfim, não é uma regra apenas para a questão turística, é uma regra geral de comportamento do ser humano, né? Quanto mais agradáveis nós formos, mais receptivos, melhor para os nossos negócios. E para quem está querendo empreender nesse segmento, tem que estar atento às realidades tecnológicas, né? A mudança tecnológica está mudando o comportamento, inclusive, das pessoas. Está mudando, inclusive, essa questão da falta também, muitas vezes, da mão de obra, né? Está mudando também a presença das pessoas nos locais. Muita gente hoje à distância, né? Elas ficam fazendo seu trabalho, pedem sua alimentação também sem sair de casa. Então, cada dia está ficando assim mais difícil. Então, tem que estar focado como atrair permanentemente para o seu negócio o seu cliente. É esse o recado que eu deixo. Você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, né? E eu tô aqui na feira até hoje porque eu amo o que eu faço, né? Conheço muitas pessoas, eu já rodei o Nordeste todinho, às vezes encontrava, fui em casa de cliente meu aqui na feira, entendeu? Então, você tem que ver o que você gosta de fazer, né? Se você gosta de trabalhar com estrangeiros, se você gosta de passear, se você gosta de entregar um conhecimento para a pessoa, se você quer vender alguma coisa para ela, ou quer mostrar... Depende do jeito que você quer mostrar a sua Brasília, né? Isso mesmo do turismo daqui, né? Uma dica que eu digo para a pessoa que quer empreender, quer cair para esse mundo do turismo, assim, é ela saber o que ela quer, né? E cair para dentro, né? Ver qual é o lado, como eu já falei, e não desistir, né? Porque no começo tudo é difícil, né? Tudo você tem que ter um esforço maior, tem que tentar, né? Primeiro você tem que dar o seu primeiro passo, né? E nunca com medo, sempre vai ser difícil, sempre nos primeiros meses você vai ter perca, os primeiros meses você vai sofrer, mas eu acho que se você sempre bater no que você quer, você vai evoluindo, né?
Chegamos ao fim de mais um Repórter Empreender e eu espero que você tenha gostado de conhecer o turismo e quem empreende na capital do nosso país. Te espero no próximo programa. Até lá!